A paz e graças, irmãos. Bem-vindo ao canal Igreja Pentecostal Bendita Esperança de Moçambique. Se você ainda não é inscrito no canal, aperta o botão inscrever-se. Depois aparecerá um sininho. Ative o sininho para todas as notificações, para que todas as vezes que nós postarmos uma pregação, o YouTube lhe notifique. E não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar essa palavra para que outras pessoas sejam alcançadas. Pois nosso intuito é esse, proclamar a palavra de Deus. Então, Deus abençoe você. Vamos ouvir a palavra. O capítulo 2 de Romanos. Amém. Romanos, este livro que tem como tema o justo viverá pela fé. Amém. Portanto, aqui nós vemos assuntos muito ligados à justificação pela fé. Começamos vendo no capítulo 1 a culpa dos gentios, e hoje vamos ver a culpa dos judeus, e vamos destrinçar isto em alguns subtemas, e vamos ver o juízo imparcial de Deus, a universalidade das obrigações morais, e depois vamos ver exatamente a culpa dos judeus no capítulo 2, e se der ainda, vamos até o capítulo 3, e vamos terminar no verso 20. Portanto, a culpa dos judeus. A justiça dos gentios, bem como a dos judeus, é uma ilusão e um verdadeiro fracasso. Por quê? A Bíblia diz em Isaías 64, verso 6, que toda a justiça do homem é como trapos de imundície diante de Deus. Amém. Portanto, o homem não se pode justificar por si mesmo, o homem não pode nem tem a capacidade de fazer alguma coisa que seja justa diante de Deus. Vimos que Paulo, de fato, antes de falar da culpa de Israel, ele vai apresentar dois princípios: o juízo imparcial de Deus e a universalidade das obrigações morais. Tanto do verso 1 a 11 do capítulo 2, o juízo imparcial de Deus. Vamos a isso. Portanto, ficas sem desculpa quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus. O objetivo de Paulo aqui é primeiro mostrar que ninguém tem vantagem em questões de lei e não ter lei. Aleluia. Porque muitas vezes, quando nós temos a lei, nós achamos que estamos em vantagem para poder apontar os erros dos outros. Mas o que muitas vezes as pessoas fazem é julgar as pessoas naquilo que eles mesmos fazem. Amém? Por isso que a Bíblia diz aqui: você acha que julgando os outros vai ser desculpado? De maneira nenhuma. Aleluia. Julgando os outros, você vai escapar do juízo de Deus? Não. Muitas vezes, nós também cometemos este erro de julgar os outros. Julgamos as pessoas. Não evangelizamos porque nós julgamos as pessoas. Julgamos que elas não vão aceitar o evangelho, elas são pecadoras demais, elas são tradicionalistas demais, elas são assado e cozido. Aleluia. Acabamos julgando as pessoas. Mas, na verdade, nós cometemos os mesmos erros. Aleluia. Nós vínhamos das mesmas coisas e hoje estamos a julgar os outros. Fazíamos as mesmas coisas, hoje estamos a olhar para os outros que são piores. Estamos a começar a colocar barreiras. Aleluia. Nós não somos tão melhores que aqueles que nós
desprezamos, nós julgamos. Então é preciso ter muita atenção que naquilo que nós julgamos, Deus nos irá julgar a nós, porque afinal de contas nós também fazemos as mesmas coisas. Amém? Diz aqui, os judeus estavam pensando que por terem o conhecimento da lei, podiam julgar aos outros. Paulo mostra que não. Eles estavam fazendo aquilo que condenavam nos outros. Aleluia. Portanto, as outras pessoas eram espelhos daquilo que eles eram. Amém. Eles tinham a lei, eles sabiam que não deviam fazer, mas eles viam essas coisas que não deviam fazer nas outras pessoas e nunca pensavam que eles mesmos também faziam as mesmas coisas. Por isso, eles seriam julgados pelo Senhor. Em Mateus 3,9 diz que o machado está posto à raiz das árvores. A árvore que produz maus frutos, o Senhor cortará. Aleluia. Então, isto é assim. Amém. Nós não vamos escapar porque nós julgamos os outros, não vamos escapar porque nós podemos apontar o dedo aos outros. Não. Temos que pensar que naquilo que nós apontamos o dedo aos outros, também Deus nos julgará, nos cobrará isso mesmo, porque também nós fazemos. Portanto, se o juízo de Deus ainda não caiu sobre eles, é devido à longanimidade de Deus. Verso 4. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Aleluia. Nós, se estamos aqui hoje, se nós conhecemos a palavra de Deus hoje, se os judeus tinham a lei, se os judeus estavam ainda vivos naquela altura, ou até hoje ainda estão, aleluia, é por causa da benignidade do Senhor, é por causa da paciência de Deus, e não por causa da sua justiça, aleluia. Não é a sua justiça que os mantém em pé, o que os mantinha em pé era a bondade do Senhor. Portanto, é preciso pensarmos nisso, que se nós estamos em pé é por causa da longanimidade do Senhor. Se estamos em pé é por causa da bondade do Senhor. Se estamos em pé é por causa da misericórdia do Senhor. Ele nos mantém em pé. Aleluia. E continuamos a buscar a graça de Deus para permanecermos em pé. Então, nunca julgamos os outros, nunca julgamos aqueles que não têm esta oportunidade de estarem conosco, mas vemos neles uma oportunidade para nós anunciarmos o Evangelho, para nós falarmos do Senhor Jesus Cristo. Amém. 5:11 diz assim: mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Isto significa que, quando nós fazemos isso, nós julgamos os outros, nós acabamos abrindo uma conta a prazo. Aleluia. E vamos receber com juros. Amém. Porque afinal de contas nós conhecemos a lei, nós conhecemos a palavra de Deus e nós não fazemos aquilo que nós estamos a olhar nos outros. Então nós vamos receber com juros. Amém. A Bíblia diz que nós estamos a entesourar, nós estamos a guardar no banco. Aleluia. E vamos receber aquilo que nós estamos a guardar com juros. Amém. O qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção. Entendeu bem isto? A saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção. Aleluia. Mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Amém. Quando nós ouvimos a palavra de Deus,
quando nós somos ensinados a palavra de Deus, o que nós temos que fazer imediatamente é aquilo que está errado cortarmos na nossa vida. Aleluia. E procurarmos fazer todas as coisas conforme a palavra de Deus. Porque se não fizermos isso, nós estaremos aqui a nos prejudicar a nós mesmos. Aleluia. A Bíblia diz que terão a vida eterna aqueles que perseverarem em fazer o bem, aqueles que procuram a glória, aqueles que procuram a honra, aqueles que procuram a incorrupção. Amém. Nós tínhamos hábitos passados, mas temos que verificar o que nos prejudica e o que nos ajuda hoje. Aleluia. O que hoje pode nos conduzir à vida e o que nos pode trazer à morte. A Bíblia diz no verso 8, mas indignação e ira aos que são contenciosos, aqueles que querem contender com Deus, e desobedientes à verdade, e obedientes à iniquidade. Aleluia. Porque quando nós desobedecemos à verdade, nós obedecemos à iniquidade. Quando nós desobedecemos a Deus, nós obedecemos a Satanás. Amém. É preciso que possamos perceber isto, para podermos fazer face a este tipo de problemas. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem, primeiramente do judeu e também do grego. Porque para com Deus não há distinção de pessoas. Amém. Aleluia. Às vezes podemos pensar, não, eu como sou batizado estou em vantagem em relação àqueles que estão no mundo. Não há distinção de pessoas diante de Deus. Amém. Deus não faz distinção se é rico, se é pobre, se é baixinho, se é alto. Não tem nada a ver com isso. Deus quer ver as nossas obras. Deus quer ver a nossa obediência à sua palavra. Então somente isso é que lhe importa. Aleluia. Portanto, o juízo de Deus será imparcial. Ele vai julgar a todos. Se nós passarmos tempo com Bíblias a vir para este lugar, no entanto, a continuarmos a desobedecer a palavra de Deus, fique claro que Deus vai nos julgar por aquilo que nós estamos a fazer. Amém. Deus será imparcial. Amém. E nós que conhecemos a verdade e não fazemos, temos que nos lembrar que seremos cobrados muito mais do que aqueles que não conhecem a verdade. Porque nós conhecemos e não fazemos. Aleluia. Ok. Vamos para o verso 12 a 16. A universalidade das obrigações morais. A universalidade das obrigações morais. 12. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Aleluia. Os que ouvem a lei e não a praticam, de fato não são justos. Somente aqueles que praticam a lei, esses é que são justificados. Amém. Por isso que os que sem lei pecaram, também sem lei perecerão, e os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Aleluia. Perguntava alguém, e aqueles que não são salvos, que não conhecem a palavra de Deus, como é que Deus vai tratar com eles? Vão ser julgados. Aleluia. Vão ser condenados. Amém. Não tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho e decidir-se pelo Evangelho. Este é que é o problema deles. Então vão ser julgados conforme a sua consciência. Amém. Porque tudo que Deus fez nos revela a Deus. A grandeza, a beleza que o mundo traz, que nos mostra
revela-nos Deus. Então, de alguma maneira, essa consciência de que há um Deus existe em muitas pessoas. Amém. Até Darwin, aquele que disse que nós viemos do macaco, ele mesmo antes da morte, depois disse que não. O homem não vem do macaco. Aleluia. Só que os seus seguidores acabaram levando essa filosofia, continuaram a ensinar isso, e até nós em Moçambique também ensinamos isso, que nós viemos do macaco. Aleluia. Mas há uma consciência de toda a gente que nós não somos de macacos, nem somos família de macacos. Amém. Há um Deus que nos fez, há um Deus que nos criou. Louvado seja o nome do Senhor. Ok. 14. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei. Os quais mostram a obra da lei, escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Amém. Portanto, tanto judeus como possuidores da lei mosaica, bem como gentios, possuidores da lei natural, da lei da consciência, aleluia, são obrigados a guardar a lei. Amém. A guardarem a vontade de Deus. A guardarem a palavra de Deus. Amém. Porque pelo menos têm consciência para isso. Nossas ações, portanto, fornecem o critério para o julgamento. E Cristo é quem nos irá julgar. Portanto, Paulo, ao falar isto, ele já está começando a querer mostrar que, afinal de contas, temos que tratar com um Cristo. Ele mostra que é cristocêntrico, que o seu ensino, que tudo quanto ele vinha a trazer, indicava Cristo. Aleluia. Aquele que vai julgar todas as pessoas, todos os segredos dos homens, ele vai julgar. Por que ele diz todos os segredos dos homens? Porque há muita coisa que fazemos que achamos que são segredos nossos, que ninguém sabe. Aleluia. Que ninguém sabe. Mas, na verdade, a Bíblia diz em Hebreus 4, verso 12, que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele com quem temos de tratar. Jesus Cristo. Ele conhece todos os nossos segredos. Ele conhece aquilo que nós imaginamos antes de falarmos. Ele já conhece. Amém. Portanto, vamos ter que tratar com ele. Ele vai nos julgar um dia. Aleluia. Então não teremos desculpa. Porque, eu não conhecia a lei, ou eu conhecia a lei. Porque alguns dizem, não, é que eu ainda não tinha aprendido sobre que isto era pecado. Mesmo no mundo, aleluia, a falta de conhecimento da lei não desobriga alguém dos seus crimes. Amém. A pessoa é responsabilizada pelos seus crimes, mesmo se não conhecia a lei, não é problema, porque tem consciência. Aleluia. Então é preciso pensar que diante de Deus também será assim. Nós temos consciência. O mundo foi buscar algo que é um conceito divino, que o homem tem consciência. Tem a lei, mas também tem consciência. O mundo foi buscar isso para usar nos tribunais. E isso ainda funciona até hoje. E quanto mais nós temos que pensar seriamente que, de fato, nós também seremos julgados se não observarmos as nossas obrigações morais. Amém. Mas ok? Vamos continuar. 17 a 29. Agora vamos falar exatamente da culpa dos judeus.
os judeus, assim como os gentios, não têm vivido sob a luz de Deus, sob aquilo que Deus tem nos iluminado. Aleluia. Quer pela consciência, quer pela lei. Vamos ver o 17. O que ele diz? Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Aleluia. Vamos perceber uma coisa. Tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei. Os judeus pensavam que, pelo fato de eles serem por natureza judeus, já resolviam o problema do pecado. Aleluia. Muitas vezes as pessoas pensam que por estarem numa igreja, por serem crentes, já resolveram o problema do pecado. Mas as coisas não são assim. O estar na igreja não nos faz livres do pecado. Nós só resolvemos o problema do pecado se nós formos pelas vias que a própria palavra de Deus tem estabelecido. Aleluia. Diz que sabes a sua vontade, aprovas as coisas excelentes, te consideras instruído em toda a lei. Esta era a situação dos judeus. Esta é a situação dos crentes hoje, que acham que estão na igreja, estão instruídos em toda a lei, conhecem a vontade de Deus, então não precisam de mais nada, sabem tudo. Aleluia. Que até acham que são guias dos cegos. Aleluia. Amém. Instrutor de nécios, mestres de crianças. Olham para os outros como se fossem crianças. Aqueles que não conhecem a palavra de Deus, mestre de crianças. Esses todos precisam de aprender conosco, não sabem nada. Aleluia. Mas isto tudo é algo que muitas vezes pensamos e não somos. Amém? Pensamos ser e não somos. Assim como os judeus pensavam ser e não eram. Amém? Vamos ler mais um bocado. Tu, pois, que ensinas ao outro e não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar e furtas. Tu que dizes que não se deve adulterar e adulteras. Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio. Tu que te glorias da lei e desonras a Deus pela transgressão da lei. Aleluia. Aqui está. Eles julgavam-se instrutores, mas na verdade eles não se ensinavam a si mesmos. Eles diziam não roube e eles roubavam. Não adultera, não prostitua, eles prostituíam. Não inveja. Aleluia. Não murmure. E eles murmuravam. E esse comportamento, mesmo hoje, continua dentro de nós. Nós encontramos murmuração, nós encontramos estes problemas, fofocas dentro da igreja. Mas nós ensinamos que não. Dizemos que não às pessoas. Mas nós fazemos estas coisas. Aleluia. A Bíblia diz que ensinamos os outros e não nos ensinamos a nós mesmos. O erro é que nós queremos ensinar os outros, não nos ensinamos a nós mesmos. Porque
nos gloriamos na lei, nos gloriamos em conhecer a Deus, mas desonramos a Deus quando transgredimos a sua palavra. Amém? Nós achamos que nós temos alguma coisa a mais, conhecemos a palavra de Deus, mas desonramos a Deus porque não obedecemos a palavra de Deus. Nós honramos a Deus quando obedecemos a sua palavra e o desonramos quando não obedecemos a sua palavra. Amém? Nós obedecemos a Deus ou nós obedecemos ao diabo? Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Aleluia! Aquilo que nós fazemos, às vezes que achamos que é um segredo meu que estou a fazer, as pessoas olham para a sua vida, olham para aquela esquina de onde você sai, olham para aquela pessoa com quem você se relaciona, olham para esse tipo de comportamento e dizem, eu sou melhor que esses que vão à igreja. Aleluia! Que Deus é esse? As pessoas fazem tudo aquilo que dizem que não faça isso, não faça isso, estão a fazer isso. Porque na verdade, se nós não praticamos a palavra de Deus e estamos a ensinar a palavra de Deus, aqueles que estão a ouvir a palavra de Deus e querem conferir a nossa vida com a palavra de Deus. Em todas as esquinas. Aleluia. Quando um dia o irmão João disse, alguém parou de carro e lhes deu boleia, eles iam para Magumbane lá. Ele disse, você está com o pastor Elidio? Disse sim. Disse, vamos. Acho que não conhece a pessoa. Aleluia. Às vezes nós pensamos que ninguém nos conhece, ninguém nos vê. Aleluia. Mas as pessoas nos conhecem, as pessoas nos veem. E as nossas obras, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós falamos, está fazendo com que o nome do Senhor seja sujo, seja desprezado, por causa do nosso comportamento. Nós temos que perceber isso, e nos arrependermos e mudarmos. Aleluia. Os judeus faziam também essas coisas. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Aleluia! E a incircuncisão que é, por natureza, se cumpre a lei, não te julgará, porventura, a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Tal como os judeus, eles tinham um problema de pensarem que não, eles, como segundo a lei, tinham que ser circuncidados ao 8º dia, não sei o quê, achavam-se filhos de Abraão, achavam-se com propriedade de Deus. Aleluia. Deus era seu. Mas quando eles obedeciam à lei, eles se tornavam tal e qual os gentios que não tinham a circuncisão. E Paulo diz que se esses gentios fizerem aquilo que está na lei, não hão de vos julgar a vocês que são circuncidados segundo a natureza. Aleluia. É aquilo que muitas vezes nós fazemos e dizemos, eu sou batizado, eu sou não sei o que, eu sou não sei quando. E ficamos nessa de que eu sou batizado, sou isto, sou aquilo. O batismo só não serve. João Batista disse, quando os judeus desciam para o Rio Jordão para serem batizados, ele percebeu que as pessoas estavam indo para fazer um ato físico.
E não um ato de coração, não um ato interior, mas é um ato visível, físico, de fora. E ele disse para ele: raça de víboras, aleluia, arrependei-vos e produzi frutos dignos de arrependimento. Por quê? Porque o batismo em si não é nada. Se nós não obedecermos a palavra de Deus, se nós não guardarmos a palavra de Deus, o batismo não é nada. Aqueles que estão no mundo, que nunca vieram à igreja, podem ser melhores do que nós que fomos batizados. Aleluia. Precisamos de perceber que o fato de ter batizado, o fato de ter uma função na igreja, isso tudo não é nada. Aleluia. Nós precisamos de obedecer a palavra de Deus, nós precisamos de andar segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que Deus quer. Porque não é judeu o que é exteriormente, nem circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão o que é de coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Amém. O judeu é aquele que é no interior, não no exterior. Amém. Você pode olhar e ver, ok, tem cabelo de judeu, tem cor de judeu. Aleluia. Não é nada isso. Quando Samuel chegou em casa de Jessé para ungir o rei de Israel, ele olhou para o filho mais velho de Jessé e disse: este é o rei de Israel. E Deus disse para ele: não, esse não é o rei de Israel. Você está a olhar para o exterior, mas eu olho para o interior, eu olho para o coração. Aleluia. Ele vê o coração. Ele quer aquela fé que sai do coração. Amém. Então, é isto que é requerido de nós, meus irmãos. É isto que é requerido dos judeus também. A culpa deles, tinham a lei, sim. Eram judeus, eram fariseus, eram saduceus, eram escribas. Sim, senhora. Faziam aqueles cerimoniais todos, sim, senhora. Mas como eles não obedecessem, não tinha valor algum. Amém. Não tinha valor algum tudo o que eles faziam. E vamos aprender de uma vez por todas que se nós nos comportarmos da mesma maneira, não vamos a lado nenhum. Amém. Não vamos a lado nenhum. E nós não estamos aqui para nos divertir. Nós estamos aqui porque estamos procurando chegar lá no céu. Estamos procurando nos preparar para que quando ele vier arrebatar a sua igreja, nós sejamos achados entre os arrebatados. Aleluia. Agora, se é isto que nós queremos, nós temos que nos prepararmos de verdade. No capítulo 3, vamos saltar logo para o capítulo 3. 1 a 8. Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhes foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquila a fidelidade de Deus. Aleluia. Qual é a vantagem do judeu? Qual é a utilidade da circuncisão? Nós podíamos transformar isto e dizer: qual é a vantagem do crente hoje? Qual é a vantagem de ser batizado hoje? Aleluia. Se nós não guardarmos a palavra de Deus, não tem valor algum. Amém. Vai ser como foi nos judeus. Eles simplesmente tiveram a graça de serem escolhidos por Deus para receberem a palavra. Amém? Para receberem a lei através de Moisés. É isto que aconteceu.
Mas eles não observaram essa lei. Logo, qual é a vantagem que eles tinham? Qual é a vantagem de nós dizermos somos crentes, somos da igreja pentecostal? Se nós não guardarmos a palavra de Deus, se nós não observarmos a palavra de Deus, nenhuma. Amém. Lembremos-nos que aqueles que muito receberem, muito serão exigidos. Aleluia. A Bíblia diz isso. A quem muito se dá, muito se irá cobrar. E se nós estamos aqui recebendo aquilo que é da parte de Deus, temos que decidir uma coisa. Ou vamos honrar a Deus observando a sua palavra, ou vamos desonrar a Deus não observando a sua palavra. Mas o juízo vamos enfrentar. Aleluia. Porque, meus irmãos, se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade não aniquila a fidelidade de Deus. Amém. Deus continua fiel. Deus continua o mesmo. A sua palavra não irá mudar. A sua vontade não vai mudar. Porque algumas pessoas foram incrédulas, porque algumas pessoas não observam. Não, a sua palavra não muda. Aqui não funciona aquilo, a maioria. Não há democracia diante de Deus. Aleluia. O que existe diante de Deus é teocracia, não é democracia. Amém. Porque no mundo, a maioria é que vence. Você pode olhar para essa lâmpada aqui e dizer que isto é coco aqui. Se a maioria disser que é coco, é certo. Não é isso? Aleluia. Mas é assim mesmo. No mundo é assim. Se a maioria disser que isto é coco, é coco. Você mesmo sabendo que, olha, não é coco, é lâmpada isto. Mas se você é sozinho e a maioria está a dizer que é coco, acabou. Essa é a injustiça do voto. Amém. A injustiça do voto. Ok. De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e venças quando fores julgado. Aleluia. De fato, de maneira nenhuma, a justiça de Deus será aniquilada por causa da infidelidade de alguns. Amém. Nós não vamos mudar Deus, não vamos mudar a sua santidade, não vamos mudar a sua vontade, não vamos mudar a sua palavra, porque nós queremos ser infiéis. Não vamos mudar isso. Aleluia. Deus continuará a ser sempre o verdadeiro. E nós, os mentirosos. Porque estaremos a mentir, a dizer que, olha, eu conheço Deus, quando não vivemos isso. Estaremos a mentir. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus, para a glória sua, porque sou eu ainda julgado, também como pecador? E por que não dizemos, como somos blasfemados, e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Amém. Algumas pessoas, até crentes, até pastores, líderes religiosos, aleluia, mentem para honrar a Deus. Amém. O bem que eu disse, mentir para honrar a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que a condenação desses é justa. Amém. Porque Deus vai continuar sempre a ser verdadeiro. Não vai mudar. Amém. E a mentira sempre será pecado diante de Deus. Então,
é preciso que nós nos conformemos com a vontade de Deus. Ok. O verso 9 a 20. Todos estão debaixo do pecado. Verso 9 a 20. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Amém. Aleluia. Somos mais excelentes? De maneira nenhuma. Amém. De maneira nenhuma. Todos estamos debaixo do pecado. Judeus e gregos. Crentes e aqueles que estão fora da igreja. Todos nós estamos debaixo do pecado. Amém. Todos nós estamos debaixo do pecado. Aquelas pessoas que a gente não evangeliza porque são pecadoras demais, estão debaixo do pecado como nós também estamos debaixo do pecado. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Amém. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Amém. Aleluia. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Ninguém vai ser justificado pelas obras da lei. Eu dizia aqui, tanto nós que estamos aqui, tanto aqueles que estão fora, todos nós somos pecadores, a princípio. Aleluia. Porque não somos justificados pelas obras da lei. Não somos justificados por aquilo que nós fazemos. Em Efésios 2, verso 8 e 9, diz que nós somos salvos pela graça de Deus, por meio da fé. Não pelas obras para que ninguém se glorie. Porque se fosse pelas obras, se fosse por sacrificar animais, há muita gente que não teria dinheiro para comprar vaca para sacrificar, boi, touro para sacrificar. Amém. Então, aqueles que fossem comprar touros, que fossem importar touros de Botsuana, de outros países, touros bem grandes, bonitos, então haviam de se orgulhar e poder dizer, olha, eu paguei o preço dos meus pecados com o sacrifício, o touro que eu trouxe. Aleluia. Mas não é assim. Todos nós seremos salvos pela graça de Deus. Amém. Todos nós somos salvos pela graça de Deus. Tanto aqueles que estão no mundo, também eles, se ouvirem o Evangelho e se arrependerem, serão salvos pela graça de Deus. Portanto, nós e eles somos tão iguais. Não há diferença entre nós e eles. Amém. Só que muitas vezes nós olhamos para aqueles que estão no mundo como os piores, até nos afastamos. De tal maneira que já nem queremos falar a palavra de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que não podemos ter acordos com eles, não podemos ter associações com eles, não podemos ter alianças com as pessoas do mundo, sim senhora, mas nós temos a obrigação de lhes falar a palavra de Deus. Amém. Alianças não. Aleluia. Por isso que a Bíblia nos proíbe
Por exemplo, casar um crente com um mundano. É colocar luz com escuridão junto. Aleluia. Aquilo que não é possível. Não vai dar certo. Logo do princípio não vai dar certo. É preciso a gente perceber as coisas como são. Portanto, a Bíblia diz aqui no verso 20: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei foi dada para que as pessoas pudessem saber o quão horrível é o pecado. Aleluia. Esse pecado que nos separa de Deus. Amém. Nós pregamos a palavra de Deus para mostrar às pessoas que o pecado está a nos separar de Deus. Precisamos de voltar a Deus. Aleluia. Precisamos de voltar a Deus. E isso fazemos pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, hoje vamos parar por aqui. No próximo dia vamos entrar na justificação pela fé. Amém. Vamos entrar exatamente naquilo que é... Começamos a trabalhar naquilo que é o tema deste livro de Romanos. A justificação pela fé. Mas por aqui vamos parar hoje. Falamos da culpa dos gentios, falamos hoje da culpa dos judeus e dissemos que todos os homens estão debaixo do pecado e que ninguém vai ser justificado pelas obras da lei. Amém. E como ninguém vai ser justificado pelas obras da lei, então precisamos de começar a falar da justificação pela fé. Amém. Vamos levantar a oração. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Que Deus abençoe e receba essa palavra que você acaba de ouvir ao seu coração. Onde tenho certeza que será uma semente lançada em uma